Boa noite. Que Jesus nos abençoe a cada um, nos inspire a cada um e guarde-nos todos junto dele, em paz. Eu agradeço por estar aqui, o convite para estar aqui com vocês. É uma alegria poder conhecer pessoas que dividem conosco o ideal espírita, pessoas que militam em terras outras, tanto pela busca da autorrealização no campo profissional, pessoal e no campo da espiritualização. Eu comentava no caminho com o André, e vim muito bem acompanhado, André Luiz, numa versão encarnada, e comentava com ele que ser espírita no Brasil é mais simples e mais fácil do que qualquer lugar fora de lá. Porque no Brasil, muitas vezes, ser espírita é consequência dos amigos serem. E a gente vai no efeito manada e vai seguindo. Ou porque muitos são, porque não também ser. Aqui é uma escolha, aqui é uma opção de vida. Uma opção de ter um conceito de vida que signifique algo diferente para vocês, para nós. Ser espírita aqui é algo que faz parte da filosofia de vida, na qual está a família, na qual está o trabalho, na qual está a pessoalidade e aí a espiritualidade. Então, para mim é uma alegria e privilégio é meu de poder conhecer pessoas, de conhecer vocês, de conhecer locais que trabalham com tanto afinco, com tanto amor e com tanta alegria no rosto, por estar servindo ao Cristo pelas hostes espíritas. Então é uma alegria para mim estar aqui com vocês e é um agradecimento pela oportunidade que eu tenho de sorver um pouco desse ânimo que vocês têm, sorver um pouco dessa alegria que vocês têm e levar isso comigo. Me reabastece, me reanima e a gente continua o trabalho caminhando pelas terras. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela acolhida e vamos conversar um pouco sobre a proposta do tema que nos pediram, que é sobre vencendo aflições, que eu poderia chamar de contribuição do Espiritismo para a superação do sofrimento e a busca da plenitude. A contribuição, porque a superação depende de nós mesmos, mas em que a doutrina espírita pode contribuir para todos nós, para lidar com a situação adversa, seja ela qual for. Qual o contributo que a doutrina espírita nos dá, já que a doutrina espírita é para todos nós o Consolador, conforme vemos no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vemos na mensagem do Espírito de Verdade, lá no item 6 desse capítulo 6 também, quando ele escreve: venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como antes a minha palavra, deve lembrar aos homens que acima deles reina o Deus justo, o Deus bom, que faz elevar as ondas e germinar as sementes. Então isso é o Espiritismo, que faz com que entendamos um Deus justo, um Deus bom. E se Deus é justo e é bom, porque senão ele não seria Deus, ele não nos impõe nenhum sofrimento. Nada que nos aconteça de forma adversa é imposta por Deus, é dada por Deus. Deus não é o ser que nos coloca em provas de sofrimento. Nós nos colocamos em provas de aprendizado, mas não de sofrimento. A doutrina espírita vem nos descortinar que nós todos somos os artífices, somos os que fazemos a nossa própria vida.
A doutrina espírita vem nos dizer que nós mesmos somos os responsáveis por tudo que nos acontece, seja de bom, seja não bom, porque tudo que nos acontece é consequência dos nossos atos, é consequência das nossas escolhas. Porque se uns vivessem bem, outros não, por obra e vontade de Deus, Deus seria injusto. E Deus é justo. Então ele nos criou simples e ignorantes. Nós, os espíritos, conforme vemos lá na questão de número 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E como vemos na questão 122, também do Livro dos Espíritos, nós vamos construindo-nos a nós mesmos pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Escolhas boas, consequências boas, aprendizado bom. Escolhas ruins, consequências ruins, demora no aprendizado. Porque aprender nós aprendemos, seja com o acerto, seja com o erro. Para aquele que quer crescer, ele aprende inclusive com seus próprios erros, que na verdade é o que mais nós fazemos. Nós erramos e tentamos aprender com os nossos erros para não repeti-los. E isso é um aprendizado. Então tudo que nos acontece, tudo que se nos chega, faz parte das consequências, das reações das nossas próprias ações. E isso coloca clara para nós a ideia da justiça de Deus. Porque a lei de Deus, ela só tem uma finalidade, conforme vemos na questão de número 614 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta aos espíritos o que se entende por lei natural, e o que é lei natural? A lei física, a lei de gravidade, a lei da mecânica universal, a lei de ação e reação, isso é lei natural. Mas os espíritos acrescentaram que na lei natural estão também as leis morais, que vemos lá a partir da questão 658 do Livro dos Espíritos, com a lei de adoração, e aí segue até a lei de justiça, amor e caridade, que eles chamaram de leis morais, para nos dizer que as leis morais também são das leis naturais, ou seja, fazem parte da lei natural. E então perguntaram nessa questão 614 o que se entende por lei natural. E os espíritos responderam, é a lei de Deus, criada por Deus para a felicidade do homem. Veja que resposta. A lei de Deus, por óbvio, criada por Deus, foi criada para a felicidade do homem. Não há outro objetivo das leis de Deus senão a nossa felicidade. Criada por Deus, vejam, para a felicidade do homem. Ela, a lei natural, lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Veja a resposta. Veja que precisão de resposta. É a lei de Deus, criada por ele para a felicidade do homem. O homem, ser humano, ela lhe indica o que deve e não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então vejamos que as leis de Deus todas têm uma finalidade: nossa felicidade. E por que não nos sentimos felizes? Porque nos afastamos dessa lei de Deus. Mas como que nós nos afastamos dessa lei de Deus? Aí precisamos da questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Lembram dessa questão? E qual foi a resposta? Na consciência. Então vejamos, se a lei de Deus está na nossa consciência, e a lei de Deus foi para a nossa felicidade está onde? Na consciência. Se a infelicidade é o afastamento da lei de Deus, a infelicidade é um afastamento da nossa própria consciência. Onde estão, então, a felicidade ou a negação dela? Na nossa consciência, em nós mesmos. O que é estar infeliz?
quando nós estamos contrariando aquilo que deveria ser o melhor, o coerente. Estamos contrariando a nossa própria consciência. Ou seja, uma consciência culpada é um estado de infelicidade. Uma consciência tranquila é um estado de felicidade. E isso muito bem cantou o coral lá de Araxá, da sua terra, né, da sua moradia em termo. Pratim e Araxá. O coral espírita lá da Casa do Caminho de Araxá canta uma música de autoria do Alexandre que diz assim: felicidade é mudança interior, consciência tranquila, amor. Então vejamos que quando falamos então de situações de sofrimento, nós estamos falando de elementos conscienciais. Estamos falando da consciência. Nada de externo, nada que me venha de fora, mas que acontece fora por escolhas que eu fiz dentro, por opções que eu tomei dentro, por atitudes que eu pratiquei. Então, quem é o responsável pela nossa infelicidade? Nós mesmos. Quem é o responsável pela nossa felicidade? Nós mesmos. Mas prestemos atenção que os espíritos, nessa questão 614, eles disseram: o homem só é infeliz quando da lei de Deus se afasta. O que é infeliz? Infeliz é contrário de felicidade? Infelicidade é contrário de felicidade? Não é. O que significa o prefixo in? Negação. O sem é o prefixo a. Amoral, quer dizer, sem moral. Imoral, contrário à moral. Então, quando eu digo infeliz, eu estou dizendo contrário à felicidade. Veja que eles não disseram que o homem ele é infeliz por uma natureza. Ele é infeliz porque se afasta da lei de Deus. Ou seja, ele é infeliz porque ele contraria a felicidade. Ele contraria a própria consciência. E quando eu então me coloco contrário, eu me sinto não infeliz, negando a felicidade que me foi conferida, que me foi dada. E a lei de Deus é eterna, não é? Porque Deus é eterno. A lei de Deus é imutável, não é? Porque Deus é imutável. Então, se Deus é imutável, suas leis são imutáveis, Deus é eterno, suas leis são eternas, e a lei e a felicidade é da lei de Deus, quando que a felicidade vai acabar? Nunca. Então, por isso ela não pode ter contrário. Porque o contrário substitui aquele outro quando ele acaba. Por que fica quente? Porque deixou de ficar frio. Porque ficou frio? Porque deixou de ficar quente. Por que está claro? Porque não está escuro. Por que está mole? Porque não está duro. Porque está molhado? Porque não está seco. Ou seja, nós chamamos de dicotomias. O que é dicotômico, o que tem contrário, acaba, para que o contrário apareça. E qual é o contrário de felicidade? Ah, Simão, tristeza. E como é que fica a alegria? Tristeza é contrário de alegria. Ninguém fica alegremente triste. Ah, hoje eu estou assim meio tristemente alegre. Elas são mutuamente excludentes. Eu não tenho como estar alegre estando triste. Eu não tenho como estar triste estando alegre. Mas eu posso ser feliz estando alegre ou estando triste. Eu posso estar triste com situações que me entristecem, mas minha consciência está em paz, está tranquila. Então eu sou feliz, mas estou triste. Há situações que me alegram e eu sou feliz e estou alegre. Alegria e tristeza se alternam. Se você estiver muito triste, pode ficar tranquilo que uma hora vai se alegrar. Se estiver muito alegre, pode se organizar que uma hora vai se entristecer. Porque é da natureza. Porque alegria e tristeza depende de elementos externos. São as minhas reações ante as situações que ocorrem. E elas podem me gerar em mim a alegria ou tristeza. Por exemplo, no meu time lá que eu torço, lá o Cruzeiro, me gerou muita alegria ultimamente, mas só me gerava tristeza lá atrás.
Mas eu não deixei de ser feliz porque ele perdeu ou porque ele ganhou. A alegria está nesses campos. A alegria do meu aniversário, a alegria de ter ganhado algo, de ter trabalhado, de ter recebido, Isso são alegrias. E tristezas de ter perdido, de não ter conseguido. Mas nada disso tira a condição de felicidade. Por quê? Porque ela não vai acabar. Eu posso negá-la. Eu posso dizer, não vou ser feliz, não quero ser feliz. Como eu faço isso? Negando a minha consciência. Trabalhando com a consciência culpada. Tanto que Emmanuel, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele diz que a paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. Veja o que fala Emmanuel. A paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. Então pensemos, nós somos felizes, mas estamos tristes, estamos alegres, estamos angustiados, estamos eufóricos, mas somos felizes. E um outro aspecto fundamental que a doutrina espírita nos traz é justamente a ideia de vida. Qual é o contrário de viver? Morrer. Como é que fica nascer? Morrer é contrário de nascer. Nascer, morrer. Nascimento, morte. Qual é o contrário de viver? Não tem. Qual é o contrário de vida? Morte. Mas morte é contrário de nascimento. O substantivo nascimento se contrapõe ao substantivo morte. E como é que fica a vida? Quando que a vida acaba? Nunca. Eu sou vivo, estando nascido ou estando morto. Eu sou vivo. E agora pensemos, se vida nunca acaba, e nem negação tem, não existe em vida. Se vida nunca acaba e felicidade nunca acaba, a felicidade é a tônica da vida. Viver é ser feliz. Ser feliz é viver. As únicas que não têm contrário, que sempre existirão. Mas, Simão, está escrito, e está mesmo, está escrito no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não é deste mundo. Está escrito, e é verdade. A felicidade não é deste mundo. Quantos mundos nós temos? Só 2. Só 2. O que é muitos, que vocês disseram, são muitos, são os orbes. Planetas, estrelas, astros. Isso são incomensuráveis. Mas quantos mundos nós temos? Só o mundo material e o mundo espiritual, não tem um terceiro. Ou é material, ou é espiritual. Ou eu estou no mundo espiritual, ou eu estou no mundo material. Se só tem 2 mundos, e a felicidade não é deste mundo, de que mundo ela é? E nós somos de que mundo? Do espiritual. Nós estamos no mundo material, mas não somos do mundo material. Porque nós somos espíritos. Se a felicidade não é desse mundo, ela só pode ser do outro mundo. Do outro mundo é o mundo espiritual. E eu sou de onde? Sou de lá. Então a felicidade é minha, do mesmo jeito. Porque ela não está aqui, ela está aqui. Vejam, são conceitos. São apenas conceitos que estão claramente estabelecidos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Estão claramente apresentados no ideal espírita. E aí é preciso, então, que nós entendamos. Se nós somos seres espirituais e a vida nunca acaba, nós somos seres imortais. Concordam? E o que é imortal? Então, quantas vidas nós temos? Uma só. Não, Simão, nós temos várias vidas. Não. Se eu tiver várias vidas, a vida acaba, para que possa começar outra. Então eu só tenho uma vida. Agora, o que eu tenho são várias encarnações. Essa única vida que eu tenho, ora estou encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado, ora, no meu caso, bastante encarnado.
ora desencarnado. Mas veja, encarnação não é sinônimo de vida. Encarnação é uma etapa da vida. Então eu não posso dizer vida passada, eu vou dizer encarnação passada. Porque eu sou o ser que desde que fui criado, sou eu. Simão, não. Já usei nome aí de um monte de gente aí para trás. E vou usar um monte para frente. Mas vejam, eu sou quem? O espírito que eu sempre sou. Por isso é que uma encarnação se comunica com a outra. Porque todas elas são de quem? Minha. São nossas. E é isso que está no capítulo 9, desculpe, no artigo 9 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos. Só 33. Simples de serem lidos. E o artigo 9 diz o quê? Que não há uma falta sequer que não tenha a sua punição, como não há um ato meritório sequer que não tenha a sua recompensa. Ou seja, recompensa para atos bons, punição para atos maus. Tá. E depois eles dizem que o espírito deve, então, para sanar a falha, expurgar o erro na encarnação, ou na próxima encarnação, ou em outras encarnações, e vejam o que eles escrevem, o que Kardec escreve. Pois as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo espírito. Então vejam, se alguém chega para mim e diz, Simão, eu descobri o que você fez na encarnação passada. Aí eu digo assim, é? O que eu fiz? Você foi um crápula, você foi mau, você maltratou pessoas. Eu digo, nó, como eu fui mau. Mas se essa pessoa disser para mim, Simão, eu sei o que você fez na semana passada, e eu falo, não conta para ninguém. Por que na encarnação passada eu levo na brincadeira e a semana passada não? Se eu fui a mesma pessoa que cometia os mesmos atos. Que diferença faz para um espírito imortal se o ato foi cometido noutra encarnação ou se foi nessa? Quem cometeu o ato? Fui eu. Então a mesma sem graceza, mineiramente falando, a mesma, digamos, a mesma vergonha de dizer que a semana passada eu cometi um erro, eu tenho também de dizer que na encarnação passada eu cometi. Porque quem cometeu? Eu. Isso é que é senso de imortalidade. Mas quando eu digo vida passada, dá a impressão o quê? É outra pessoa, não sou eu. Ah, é um outro Simão aí que apareceu lá na vida passada. Não, fui eu. E é por isso, então, que nós precisamos ter esses conceitos muito claros para nós. Porque esses conceitos é que vão determinar as nossas ações e reações aqui. E um conceito fundamental para nós entendermos é por que nós encarnamos. Para que, melhor dizendo, nós encarnamos? Não é por quê, para quê? Porque pensemos, nós somos espíritos, não somos? Criados no mundo espiritual, não é isso? E depois de evoluídos, vamos ficar aonde? No mundo espiritual. Ou seja, nós somos seres espirituais, criados no mundo espiritual para continuar no mundo espiritual. Por que nós temos que vir para o mundo material, então? Não é um desvio de rota? Um ser espiritual que tem que vir para o material para poder continuar no espiritual? E isso não passou de liso a Kardec. Ele fez essa pergunta. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Veja que ele não perguntou a finalidade da reencarnação. Ainda não, e depois ele pergunta. É a 167. A 132 ele pergunta qual é a finalidade da encarnação. Ele quer saber o seguinte, por que esse ser espiritual, que é de natureza espiritual, precisa revestir-se de matéria? Isso é que ele perguntou. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam para Kardec, Deus vos impõe, olha o verbo, Deus vos impõe
a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Vejam a resposta. Deus vos impõe. O que é impor? Obrigar. Mas vamos analisar para entender o que significa o verbo impor. Criança de 4 aninhos, vocês conhecem? Fica doente. O pai, a mãe levam ao médico. E o médico diagnostica e prescreve uma injeção. Criança de 4 anos sabe o que é injeção? Ela sabe qual parte da injeção? A dor. Então ela diz assim para o pai ou para a mãe, eu não tomo. O pai diz, toma. Ela diz, não tomo. O pai fala, toma. Ela diz, não tomo. O pai fala, toma. E aí ela diz, ai. Tomou. O pai impôs. Por que ele impôs? Porque era necessário. E veja, a criança só enxergava a dor. O pai enxergava o resultado. Apesar da dor. Vai encarnar, não vou. Vai, não vou. Vai, não vou. Fui. Por que impôs? Porque era necessário. Porque nós divisamos a dor, mas não entendemos os resultados. Vejam. E o Espírito São Luís, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que somente por um meio material, por um contato material, que o espírito se edifica. Então, Simão, o espírito não evolui no mundo espiritual? Evolui. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. Evolui? Evolui. Em conhecimento, segundo a sua vontade. É assim que está escrito lá. Evolui o espírito quando na erraticidade? Eles respondem sim, em conhecimento, segundo a sua vontade. Mas, olha a conjunção adversativa, mas somente o contato com a matéria lhe permite experimentar o conhecimento adquirido. Ou seja, eu adquiro o conhecimento lá, tá bom, então vai lá e experimenta. Ou seja, volta para cá do mesmo jeito. Então é necessário estar aqui. Mas veja o objetivo agora da resposta, o objetivo contido na resposta. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Opa, não está no Livro dos Espíritos, esse é por minha conta. Progredir. Então ninguém está encarnado para ser punido. Encarnação não é punição. Encarnação é oportunidade de progredir. Então ninguém está encarnado para sofrer. Mas, Simão, então há uma incongruência. Se ninguém está encarnado para sofrer, por que sofremos? Não porque estamos encarnados, mas porque cometemos atos cujas consequências eu preciso resolver. E a forma boa de resolver é estando encarnado. Então veja, reencarnação me ajuda a resolver meus problemas. Reencarnação não cria problemas. Reencarnação não nos é punitiva, por mais aparente que seja. Por que eu chamo mais aparente que seja a ideia de punição? Porque nós olhamos somente a dor, não olhamos o resultado. E se olharmos o resultado, veremos que a dor é apenas um mecanismo para acordar o espírito para que ele mude a sua própria conduta. E essa dor foi imposta por Deus? Não. É a consequência dos próprios atos que eu cometi. É aquilo que o apóstolo Paulo havia escrito. Aquilo que o homem plantar, semear, isso sim ele colherá. E Jesus havia dito, não se colhem figos dos abrolhos. Ou seja, não adianta eu querer colher aquilo que eu não semeei. E isso nos dá uma condição de observar que o que nos acontece aqui, sendo resultado, pode ser mudado. E mudado de que forma? Pela mudança das minhas atitudes. Ou seja, eu preciso mudar a minha conduta para mudar o
resultado. Porque condutas iguais, resultados iguais. Então, para eu atingir um resultado que eu nunca atingi, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Porque se eu fizer as coisas que eu sempre fiz, eu terei os resultados que eu sempre tive. Como nos fala uma história de 2 homens lá no Brasil, foram pescar lá no Rio Amazonas. E cada um deles pescou um peixe de 60 quilos. Cada um deles. E vieram para o aviãozinho. E o piloto disse, não pode subir aqui com os 2 peixes. Não, a carga ultrapassa o limite, eu só levo um, só posso levar 60 quilos, aqui tem 120. Aí um pescador disse, eu não vou deixar o meu. O outro disse, eu também não deixo o meu. Eu não vai só o peixe, eu também tenho que ir. O outro a mesma coisa. Até que um virou-se para o outro pescador e disse, compadre, nós viemos pescar aqui o ano passado, você se lembra? Lembro. Nesse mesmo rio, sim, pegamos 2 peixes iguais a esses e levamos num avião igual a esse. E olharam para o piloto perguntou, 2 peixes iguais a esse, num avião igual a esse? Sim, fizemos isso ano passado. Bom, então se vocês fizeram ano passado, vamos fazer esse ano. Entraram os pilotos, puseram os peixes, e tão logo o avião decola, cai. Caiu e levanta um dos pescadores e diz para o outro, compadre, o senhor não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Condutas iguais, resultados iguais. Então, se as coisas na minha vida não estão acontecendo de uma forma agradável, é porque eu não estou agindo de uma forma correta. Os resultados me indicam se as condutas estão corretas ou não. E aí eu posso fazer a viagem interior para verificar o meu estado de consciência. Percebem que nós que somos, então, os responsáveis pelas nossas vidas? Que não há algo que vem pronto? Que a felicidade, ela não é uma ideia dada, ela é uma ideia concebida, que nós é que vamos concebê-la e entendê-la, e que a ideia é construída, nós vamos construindo a nós mesmos. E percebamos então que aqui na Terra não é um vale de lágrimas, senão para aqueles que querem chorar, mas os que querem secar as lágrimas, aqui é o melhor lugar, porque aí nós vamos trabalhar em nós mesmos, mudar as condutas e, consequentemente, mudar os resultados. Então nós estamos encarnados no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. As mulheres podem pensar que você não conhece o meu marido. Tá, mas você conhece. Com as pessoas certas. Por que eu falei mulheres? Porque marido nunca reclama de mulher, da esposa. Nunca vi. Né? Agora as esposas ficam assim, né? E as esposas têm um negócio, não, eu preciso ir que o meu marido vai reclamar. Não, eu preciso que não, meu marido, não, eu tenho que fazer alguma coisa para o meu marido. Eu nunca vi um atraso de vida como marido. E eu falo com conhecimento de causa, eu sou marido. Vejam, estou com as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Por que as coisas não dão certo? Porque não estou fazendo do jeito certo. Tudo certo. Só falta o jeito certo de fazer as coisas. E qual é o jeito certo? Busca a consciência. Busque a lei de Deus. E aí nós vamos avaliar se os nossos atos são convenientes ou não convenientes. Veja então que perfeição, óbvio, só pode ser perfeição, obra de Deus, é esse mecanismo de nos criar, de nos deixar para aprender por nós mesmos, responsabilizarmos-nos por nós mesmos e nos oportunizar as condições de consertar tudo que nós já fizemos. E por que eu digo isso? Nos oportunizar as condições para consertarmos tudo que nós já fizemos. Questão 166 do Livro dos Espíritos. Como pode o espírito que não alcançou a perfeição em uma existência assim fazê-lo? E os espíritos respondem, suportando a prova de uma nova existência. O que eles chamam de existência? Encarnação.
E aí vem a questão 167 perguntando qual é a finalidade da reencarnação dos espíritos. Veja, a 132 perguntou-se qual a finalidade da encarnação. Por que eu não posso viver só no mundo espiritual? E a 167 pergunta por que eu preciso fazer isso um monte de vezes? Ou seja, qual a finalidade da reencarnação? E eles responderam, provas, expiações, aprimoramento progressivo. Veja, aprimoramento progressivo da humanidade. Por que progressivo? Porque nós não nos melhoramos de uma hora para outra. É um processo de aprendizagem, teste, fixação, nova aprendizagem, novo teste, nova fixação, e assim vamos fazendo. E assim vamos evoluindo. E assim vamos crescendo. E cada encarnação, cada momento reencarnatório, me permite fixar um conhecimento, praticar novos atos, consertar novos atos, assumir responsabilidade de velhos atos. Em cada encarnação. E o mais bonito, o mais profundo, é o que está na questão 171 do Livro dos Espíritos. Em que se fundamenta, em outras traduções, em que se baseia a verdade da reencarnação. Em outras palavras, onde que está legitimada a ideia da reencarnação? Onde você vai buscar uma justificativa para dizer que a reencarnação é verdadeira nesse aspecto? Então, onde se fundamenta a verdade da reencarnação? E os Espíritos responderam, na justiça de Deus. E explicaram que justiça é essa. Eles acrescentaram, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Vejam que perfeição, gente. Vejam onde está a lógica da reencarnação. Na oportunidade que Deus nos dá de reparar os nossos próprios erros e nos consertar. Quantas vezes forem necessárias. Pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. E Jesus havia dito isso para nós. Quando ele diz, falando aos fariseus, quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus filhos, sendo Deus todo bondade? Olha a lógica que Jesus utiliza. Se nós que somos maus fazemos as coisas boas para os nossos filhos, por que que Deus, sendo Ele todo bondade, não fará coisas boas para nós? E qual a coisa boa que Ele nos fez? A oportunidade de reparar os nossos erros, quantas vezes forem necessárias. É isso que está nessa questão 171. Na justiça de Deus, pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Então, estar encarnados é uma bênção, é uma oportunidade para nós refazermos nossos atos. Para nós retomarmos a nossa existência material, para nós continuarmos o que nós já vimos fazendo, com outros olhos, com outro olhar, com outra disposição, que aprendemos no mundo espiritual, no interregno entre uma e outra reencarnação. E aí podemos aqui chegar e reparar. Conversei há pouco, e aí me respondeu assim, aqui é a terra da oportunidade. Não está errada. A terra da oportunidade é a própria terra. Estar encarnados é uma nova oportunidade que nós temos. Vocês vieram de lá e para cá e não recomeçaram uma vida? Não reorganizaram uma vida? Ou não estão reorganizando uma vida? Não estavam fazendo meio assim, virando a página?
sem apagar nada do que foi escrito e escrevendo novas coisas? É a mesma lógica. Vir para a Terra, reencarnar. Eu estou virando a página. Tudo que foi escrito continua escrito, mas eu tenho oportunidade de escrever novas coisas. Eu tenho oportunidade de refazer as minhas condutas. Mas eu trago comigo o meu passado. E o meu passado contribui para as situações do presente. E por que assim faz? Porque o passado é de quem? Meu. Então é a minha vida, não é que eu estou trazendo para cá, para a Terra. Então é natural que eu traga o saldo da minha existência. Se negativo, eu já começo com algumas dificuldades. Se positivo, eu tenho mais facilidades, mas posso criar várias situações negativas e inverter esse saldo. Se negativo, posso criar várias situações positivas e inverter esse saldo. Então assim é o processo reencarnatório. Nós nunca vamos apagar o que nós já vivemos, porque tudo isso está refletindo aqui no nosso momento encarnatório. Uma reencarnação não é um momento zerado, é um momento novo, mas que já vem com saldo. E eu preciso fazer essas leituras para entender, então, que as adversidades fazem parte do saldo que eu estou criando. Negativo. As benesses fazem parte do saldo que eu estou criando. Positivo. E isso nos dá um novo olhar para essa encarnação. E que novo olhar é esse? De dizer, Deus, obrigado por eu poder estar aqui de volta. Porque eu posso refazer minha vida. E que vida? A que eu nunca perco. A vida eterna, a vida imortal. Eu posso agora plantar de novo, mesmo que colhendo o que foi plantado antes. Porque nessa encarnação eu colho a semeadura que eu fiz lá atrás, mas semeio novas semeaduras para eu colher depois. Então veja que oportunidade bendita é essa. Se nós não tivermos a reencarnação, do que adiantaria viver na Terra 60, 70, 80, 100 anos? Se nós somos imortais e depois a imortalidade toda está comprometida por causa de 60, 70, 100 anos. Seria justo isso numa lógica divina? Nem na nossa é justo. Porque veja, qual é o maior espaço que nós temos na nossa vida? O vivido ou ainda viver? Nós somos imortais. Qual é o espaço maior que eu tenho? O ainda viver. Sempre o que eu ainda não vivi é a maior parte da minha vida. Porque o vivido está sempre mais próximo do ponto de partida do que do ponto que nunca chega, que é a imortalidade. Então, tudo que eu já vivi até hoje sempre foi. E tudo que eu viver sempre será a menor parte da minha vida. Porque eu sou imortal. Então, por que ficar com olhos no passado se eu posso reescrever o meu futuro? E qual é o caderno, a folha que eu tenho para reescrever o meu futuro? Essa encarnação. Por isso é para o nosso progresso, para o nosso crescimento. E é dentro desse conceito que Kardec, então, nos propõe, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a análise da causa dos sofrimentos, que ele chamou de causa das aflições. Não é esse o título do capítulo 5 do Evangelho? Bem-aventurados os aflitos? Que título mais incoerente é esse, né? Por que bem-aventurados os aflitos? É para entender que o sofrimento é um mecanismo benévolo. Vamos entender isso. Nós todos temos sensores neurológicos que nos avisam sobre o calor. E a forma de avisar que o calor está excessivo e pode me comprometer é doer. Se eu ponho a mão no fogo, pelo fato de eu sentir a dor, eu tiro. Se eu não tivesse esses sensores de dor, eu ficaria com a mão no fogo sem perceber. E quando olhasse para a mão, já não tinha mais mão. Mas por doer, eu tiro.
O sofrimento é um sensor do campo da moralidade para dizer, opa, você vai se machucar se continuar por esse caminho. Então ele me acorda, ele me chama a atenção. Como nos fala o Espírito, Dona Joana de Ângeles, no livro Plenitude, quando ela diz que a expiação, o sofrimento, tem como finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Imaginemos essa frase de Dona Joana. Estamos aqui num processo de crescimento. E chega no momento nós cometemos um erro e caímos. A expiação, o sofrimento, não me leva para aqui. Ele me devolve para aqui. Para eu daqui continuar crescendo pelas minhas escolhas, pelas minhas provas. Ou seja, o sofrimento não melhora. O sofrimento acorda. E a pessoa, pelos seus atos, se melhora. Por isso ela escreveu, o sofrimento tem como função fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. E depois, pelas provas, eu vou crescendo. E quando chega ao sofrimento, quando pelas provas eu me tornei tão reticente, tão contrário, tão refratário a atos bons, que acaba sendo obrigatório eu vir aqui de novo, limitado, para eu poder perceber a falta que me faz, aquilo que está me limitando, e o quanto eu poderia usar aquilo para o bem. Vou dar um exemplo fácil disso. Suponhamos que numa encarnação eu matei alguém ali estrangulado. Fiz aqui, né? Esganadura. Ok, desencarnei-me. Minha consciência está lesada, culpada? Não contei para ninguém, ninguém ficou sabendo isso, só eu. E aí, com a minha consciência culpada, eu começo a olhar para mim e me sentir mal, me sentir culpado, e olho para as minhas mãos e vejo o quê? O rosto daquela pessoa. Está na minha mente. Qualquer movimento que eu faço, está lá o rosto. Está lá o rosto. O que eu quero? Não ter mão. No mundo espiritual, o que vai acontecendo? Vou plasmando de tal forma que as minhas mãos vão sumindo no meu campo perispiritual. Porque eu não quero. Porque me causa espécie ver isso. E reencarno como? Tem como eu plasmar uma mão física se eu não a tenho no perispírito? Nasço sem mãos. O que eu mais preciso, o que eu mais gostaria de ter? As mãos. E olho para os outros e falo, se eu tivesse as mãos, eu faria muito mais do que vocês estão fazendo. Se eu tivesse as mãos, eu não a usaria para o mal. Quem me dera poder ter as mãos para eu poder pegar na pior das coisas. E o que eu estou fazendo mentalmente com isso? No meu corpo perispiritual? Criando mãos. E depois me vejo no mundo espiritual com as mãos. E reencarno novamente. Com as? E faço o que com elas? Tudo o que for possível para levantar as pessoas. De um banho a um feridento, a uma cirurgia de total precisão. Porque eu valorizo as mãos que eu tenho. Veja que aquela expiação não foi sofrimento. Foi um processo educativo. Então não é a vida que nos faz sofrer. Somos nós que criamos as consequências. E sofremos ou não, ante as situações. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Eu posso sofrer com a dor, ou eu posso não sofrer apesar da dor. Desde que eu entenda o que é o mecanismo da vida. E é isso que o Espiritismo nos explica. O mecanismo da vida. E aí então Kardec, com esse conceito do sofrimento, ele nos diz que existem duas causas do sofrimento. Duas origens. Causas anteriores às aflições e causas atuais das aflições. O que ele quer dizer com isso? Aflições advindas de atos praticados em encarnações passadas, que ele chamou de causas anteriores das aflições, e consequências advindas de atos praticados nessa própria encarnação, que ele chamou de causas atuais das aflições. E a causa anterior das aflições, ela tem que ser evocada por exclusão.
e não como primeira opção. Primeiro eu preciso olhar se tudo, pegar a minha encarnação de hoje até o dia que eu nasci e ver se eu fiz alguma coisa que possa justificar o estado que eu estou passando, pelo qual eu estou passando. Se eu não encontrar, aí sim, eu vou dizer que foi encarnação anterior. Por que eu vou dizer que foi encarnação anterior? Porque Deus é justo e eu não sofreria se não houvesse uma causa. Então eu não preciso saber qual é a causa. Eu não preciso ir lá na encarnação anterior para saber o que foi. Eu já sei que foi, porque eu sei que não foi dessa. Porque eu já analisei tudo que eu fiz e nada encontrei para isso. E sabendo disso, sabendo que então o que eu passo não é injusto, eu deixo de me sentir vítima e passo a querer consertar. Eu não vou saber o que eu fiz lá atrás e não interessa saber, sinceramente não interessa. Já sei que eu fiz. O que não interessa? E sei que eu fiz porque agora não está bem. E eu não tenho justificativa nenhuma nessa encarnação para dizer, para ser motivo disso. E aí então, eu posso dizer que foi causa passada. Mas a maior parte das nossas dificuldades estão na encarnação presente. Se olhar o próprio livro, o próprio capítulo, causas anteriores das aflições são menos páginas do que as causas atuais das aflições. Porque para nós é cômodo dizer que o erro está lá atrás. Porque se estiver lá atrás, não fui eu, conscientemente. Mas se estiver nessa encarnação, fui eu. E muitos dizem, não, mas a minha prova, no passado eu devo ter sido muito mal na relação conjugal, porque o meu casamento está muito ruim. Analisa primeiro o seu casamento e deixa a encarnação passada para trás. Pergunte-se por que você se casou. Por exemplo, por que as pessoas se casam? Qual que é o motivo das pessoas se casarem? Amor deveria ser o único motivo. Mas, não sei, no Brasil acontece, aqui talvez não. As pessoas se casam por interesse financeiro. As pessoas se casam por carência. As pessoas se casam por fuga. Se casam por carência, por solidão. Se casam pela beleza imediata, física, visualizada na outra pessoa, esquecendo que beleza tem prazo de validade, no sentido físico da palavra. Como é que será esse casamento? Se ali não desenvolver o amor posterior. Será um casamento de dificuldades. E eu vou dizer que a causa disso está na encarnação passada? Veja. Ah, mas minha prova é no campo econômico. Eu devo ter esbanjado na encarnação passada. Não, você não está economizando nessa. Você ganha 10, gasta 12. Você ganha 8, gasta 10. Então não tem nada a ver com a encarnação passada. Ah, isso é da providência. Não, isso é previdência mesmo. Você não está sendo previdente. Veja. Ah, minha prova, minha dificuldade é porque eu não fixo em trabalho nenhum. Isso deve ter sido encarnação passada, ou deve ter sido um mau patrão. Não, você está sendo uma pessoa imediatista. Você está sendo uma pessoa que não espera o tempo certo. Você não está com objetivo determinado e fica pulando de galho em galho. Veja que nada disso está na encarnação passada. Está tudo aqui na encarnação presente. A maior parte das nossas frustrações são más escolhas feitas agora. Isso que Kardec chamou de causas atuais das aflições. Então é preciso que nós paremos e olhemos. Tá bom, Simão, então eu me casei por fuga. Deixa de fugir. Deixa de fugir e aprenda a conviver com as pessoas. E aprenda a ser um bom cônjuge. E faça desse casamento uma oportunidade de amorosidade. Por carência, entenda que ninguém está desprovido do amparo de Deus e que ninguém pode depositar em outro a responsabilidade de si mesmo. Que ninguém pode buscar a felicidade em outra pessoa. Então aprenda isso e comece a conviver com alegria com todos. E comece a refazer a sua estrutura. Ou seja, mesmo com as más escolhas da agora, eu posso fazer boas escolhas agora e redirecionar meu caminho.
Ter paciência e aguardar a hora de trocar de emprego? Ter paciência e aguardar a hora de agir? Ter a serenidade para saber esperar? Então vejam, é possível redirecionar. Agora, do passado, as consequências estão agora, e eu preciso entender. Não posso refazer lá, mas posso refazer a partir daqui. Como diz a frase atribuída a Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E esse começar agora e fazer um novo fim é encarnar, é estar aqui encarnado novamente. E dentro da encarnação, qualquer hora é hora de começar de novo. Dentro da encarnação, qualquer dia é dia para se começar. E assim entendendo a causa do sofrimento, o efeito imediato é cessar. Eu cesso não a dor, mas eu cesso o sofrimento. Eu deixo de ficar reclamando. Eu deixo de ficar me vitimizando. E eu deixo de ficar autocomiserando-me. O que é isso? Eu deixo de ter pena de mim mesmo. Porque o que não deixa uma pessoa crescer é quando ela tem pena de si. Quando ela tem dó de si mesma. Então eu deixo de ter isso porque eu deixo de achar que sou vítima. Quando eu acho que sou vítima, quem é o algoz? Quem é o causador? Deus. Quando eu falo eu sou vítima. E Deus não é algoz de ninguém. Pelo contrário. Então, quando eu entendo isso, eu deixo de ter sofrimento, embora tenha os problemas, embora tenha as dores. Mas eu mudo o jeito de encará-las. Quando nós vamos a um centro e recebemos um passe, o problema material lá de fora continua o mesmo. O que eu busco aqui não é resolver os problemas de lá, é me resolver perante os problemas de lá. Eu não posso sair o mesmo, embora os problemas continuem os mesmos. Mas se eu não sair o mesmo, eu sou outra pessoa para resolver os problemas que antes eu não percebia de outra forma. Então é um processo de renovação. E isso cessa o sofrimento, mas não nos liberta do sofrimento. E aí então, Dona Joana de Ângeles, nesse mesmo livro Plenitude, ela nos sugere algumas atitudes para nos libertar do sofrimento. Diz ela, o primeiro passo, esqueça as coisas do passado, no passado. Veja, esqueça as coisas do passado. Quantas pessoas sofrem por coisas que aconteceram há anos? Quantas? Quantas pessoas vivem no passado? É fácil identificar uma pessoa que vive no passado. É aquela que você chega conversando e tudo, ela fala assim, com esse tom, no meu tempo as coisas eram diferentes. Como no meu tempo? Qual é o meu tempo? Só o da agora. O passado não é meu tempo. Passado é conhecido, porém imutável. Eu não posso mudar o passado. Então não adianta viver no passado. Nem das tristezas do passado e nem das glórias do passado. Viver das tristezas do passado não me deixa crescer. Viver das glórias do passado me deixa fora da realidade. Então diz Dona Joana de Ângeles, esqueça as coisas do passado. Quantas pessoas, cônjuges fora aqui dos Estados Unidos, isso acontece só lá no Brasil, começa lá um cônjuge, sei lá, a esposa brigando com o marido por uma coisa boba, sei lá, o marido chegou em casa às 2h, coisa boba. E aí ele fala, mas você está brava demais só por causa disso. Mas não é só por causa disso. Porque em 2008, você fez isso. Mas eu fiz isso porque em 2005 você fez isso. Mas também puderam em 99. Veja, começa a desarquivar coisas que não deveriam estar resolvidas. Mas se não estão resolvidas, pelo decurso do tempo, já devem estar resolvidas. Porque o tempo já passou. Porque eu já não sou mais a mesma pessoa. Ninguém pisa, diz os hindus,
Ninguém pisa duas vezes no mesmo rio. As águas nunca serão as mesmas na segunda pisada. Então não é preciso perceber isso. Saia do passado. O segundo passo, ela diz, tenha fé no futuro. O que é ter fé no futuro? Futuro é desconhecido, porém mutável. O passado é conhecido, porém imutável. O futuro é desconhecido, porém mutável. Imutável por qual mecanismo? Pelo presente. Tudo que eu fizer reflete no futuro, não reflete mais no passado. Então, se eu quero um futuro bom, eu tenho que ter um presente bem estruturado. São as escolhas da agora que afetarão meu futuro. E não viver do futuro. Há pessoas que vivem no passado, há pessoas que vivem no futuro. E não dá certo viver no futuro. Qual é a frase típica de quem vive no futuro? No final, tudo dá certo. Um dia chegarei lá. Chega se você começar a andar hoje. Veja, no final tudo dá certo. Se ainda não deu certo, porque não chegou o fim. Se ainda não deu certo, é porque eu não fiz de jeito certo. Só isso. Se eu tiver feito da maneira certa, vai dar certo. Então isso é viver no futuro. É deixar para frente para que outros resolvam. Ter fé no futuro é estruturar o presente. É saber onde quer chegar. E não olhar para o passado. Como disse Jesus, por exemplo, ao homem paralítico lá da piscina de Siloé, como ele disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Ou seja, não me interessa o que já foi feito. Já fez, já determinou o que está acontecendo agora. Me interessa o que vai ser feito. Porque o que vai ser feito vai determinar o futuro. Então olha para frente. Dizia o Cristo, quem põe a mão na charrua, no arado, e olha para trás, não é digno de me servir. Porque o que nós temos que fazer é para frente. O que foi feito já está feito e já determinou os acontecimentos da agora. Aquela mulher, ela já estava respondendo pelo que ela fez. Ela estava em execração pública. Ela estava para ser apedrejada, exposta já ali a todos. Já havia assumido a responsabilidade. Agora o Cristo disse para ela, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ela fala, Senhor, ninguém me condenou. Ele fala, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, o que você errou lá, você já está pagando aqui, olha a situação que você está. Então daqui para frente não erra mais. Isso é ter fé no futuro. O terceiro passo que Dona Joana nos traz é o trabalho incessante no bem, para se libertar do sofrimento. Trabalho incessante no bem. O que é trabalho no bem? Ter uma ocupação útil, ser útil às pessoas. Eu posso ser útil pela minha própria profissão? Posso. Exercendo o meu ofício profissional, além do valor amoedado, eu posso ainda ser útil às pessoas. Eu posso fazer de tal forma que eu alegro as pessoas. E eu posso fazer o trabalho no bem fora do meu trabalho profissional. Num exercício pessoal de voluntariado. O trabalho material, ele tem duas funções. O trabalho profissional, ele tem duas funções. A primeira, que é imediata, é nos manter, é nos saciar economicamente, ou seja, nos dar o sustento. E a segunda é nos fazer sentirmos úteis. Pessoas trabalham uma vida visando aposentarem-se. E diz, depois que eu me aposentar, acabou. Vou curtir a vida. E se aposentam. Com uma boa aposentadoria, um plano de previdência privada perfeito, com a remuneração perfeita, e fica lá descansando um mês, descansando 2 meses, descansando, começa a jogar dama, descansando, começa a caminhar, descansando, e depois se cansa. E começa a entrar no estado de tristeza. E muitos há que entram em depressão. E tem tudo. O que faltou? Senso de utilidade. Não estou fazendo mais nada. Porque nós somos seres
cuja condição de trabalho faz parte da lei natural. O trabalho, como dizem os espíritos, ocupação útil. Então, se eu não me sinto útil, eu estou em campo de sofrimento. Então, dizia ela, trabalho no bem. Trabalhar bem no bem. Que posso fazer isso pela minha própria profissão, posso fazer isso fora da minha profissão. Mas desde que eu faça o bem. Trabalho no bem. Como quarto passo, ela nos sugere o amparo da prece. Quantas vezes nós nos dirigimos a Deus com o sentimento verdadeiro de um filho buscando o pai, de uma criatura buscando o seu Criador? Porque grande parte de vezes nós o buscamos num desespero de causa, querendo obrigá-lo a nos atender. E a prece é aquele momento em que a criatura fala com o Criador, serenamente, educadamente. É aquele ato em que internamente eu me dirijo a Deus. Um ato de contrição, de tranquilidade. Uma vez em São Roque de Minas eu me encontrei com o senhor, falávamos sobre a prece, lá numa palestra, e ele disse para mim assim, moço, daí dá para entender quanto tempo tem essa palestra, né? Moço, quanto tempo já tem? Moço, deixa eu falar para você como que eu rezo. Com essas palavras. À noite eu me sento na cama e digo assim, ô Deus, o nego velho está aqui, viu? E durmo. E eu parei e fiquei pensando, essa é uma prece profunda. Por quê? O que ele quis dizer? Deus, eu vou dormir. Se o senhor precisar de mim, só me chama. É isso que ele quis dizer. Ô Deus, o nego velho está aqui, viu? Ou seja, fica tranquilo aí, estou dormindo, mas estou com um olho no peixe e outro no gato. Se o senhor quiser me chamar, é só me chamar que eu estou à disposição. Veja que beleza, que total sintonia. Aí eu percebi que eu também falo assim. Posso falar a mesma frase dele, eu só não uso o mesmo tom. Eu falo assim, ô Deus, eu estou aqui, viu? Quer dizer, não se esqueça de mim. E aquele homem está dizendo, eu não me esqueço do Senhor. Pode ficar tranquilo. Isso é total sintonia. Essa é uma prece. Que Gilberto Gil, creio que deve ter lido lá a questão 659 do Livro dos Espíritos, que fala da prece, e compôs uma letra de música perfeita para isso. Quando ele escreveu, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que desatar os nós, da gravata, dos sapatos, dos desejos, dos receios. Tenho que ter a alma e o corpo nus. Veja que perfeição. Desatar esses nós que nos apertam, nós das faltas de, dos excessos de, os nós dos medos, dos receios, das ansiedades, e dizer, oh Deus, o nego velho está aqui, viu? Esse é o amparo da prece. E é isso que está lá como quarto passo que Dona Joana de Ângeles nos sugere. E o quinto passo, e último passo, para encerrar a palestra também. Porque vocês têm muitos passos para dar até em casa. Ela diz, ter Jesus no coração. E o que é ter Jesus no coração? É lembrar que Ele não nos deixa sozinhos. É lembrar que Ele nos conhece a cada um. É lembrar que Ele disse para todos nós, não vos deixareis órfãos. É lembrar daquele momento em que Ele estava em alto mar, dormindo, o barco é tomado por uma tempestade e os apóstolos o acordam de um jeito educado. Senhor, vamos morrer. Olha a forma que eles acordam. E Ele acorda e diz para eles, por que temeis? Não estou convosco? Nos nossos momentos de tempestades, que quase todos os dias nós temos, basta nós ouvirmos isso. Jesus dizendo, por que temeis? Não estou convosco? Ele disse, estareis convosco até a consumação dos vossos dias. Os nossos dias não se consomem. Estará conosco eternamente, sempre. E por que nos sentimos abandonados? Ele que disse,
Não há uma ovelha sequer do meu aprisco que se perderá. E nós achamos que estamos sozinhos para sofrer. O Cristo está conosco. Podemos sempre dizer, Jesus está comigo, tão certo como eu respiro, tão certo como eu falo, tão certo como eu ouço. Isso é ter Jesus no coração. Sem fanatismo, sem radicalismo, apenas com a serenidade de que somos as suas ovelhas e Ele é o bom pastor. Como Ele nos disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a voz do seu bom pastor. Por que não fazer isso? Com esses passos, nós nos libertamos do sofrimento. E aí entendemos a beleza que é a vida. A beleza que é a encarnação. E não precisamos ficar com receio da nossa vida e nem com inveja das vidas alheias. Porque a melhor vida do mundo é a minha. Porque só eu posso vivê-la, mais ninguém. E a vida do outro é boa para ele, porque só ele pode viver. E a minha só eu posso. Por mais que eu ache a do outro melhor, a minha sempre será melhor, porque só eu vou poder vivê-la. E com isso eu não preciso achar que a minha vida não é boa. Encerro com uma história que recebi pela internet, que eu tenho certeza que o fato não aconteceu, mas eu tenho certeza que a história é verdadeira. A história é verdadeira, embora o fato não tenha acontecido. É mais uma lenda urbana, mas a história é verdadeira. Eu recebi a seguinte história, que um certo homem queria vender um sítio e ele se encontrou na rua com o poeta Olavo Bilac e disse ao poeta, poeta, eu quero vender o meu sítio que o senhor conhece tão bem. Será que o senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou um papel e escreveu, vende-se encantadora propriedade onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. E é banhada, pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passou uns dias, o poeta se encontrou com um homem e perguntou a ele, aí, vendeu o sítio? Ele disse, nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, que eu vi a maravilha que eu tinha. Ou seja, a nossa vida é uma maravilha. Não deixemos que alguém escreva um anúncio para dizer para nós o quanto ela é bela. Valorizemos a nossa vida com os nossos olhos e nós veremos o quão bela é a vida. Dizia um filósofo contemporâneo, Razaripal, uma vida nada vale, mas nada vale uma vida. Então nada vale a vida que nós temos. Nada é mais importante do que viver. Com os problemas, sem os problemas e apesar dos problemas. Porque todos nós trazemos as soluções. Basta abrir o pensamento para isso. E a doutrina espírita nos dá um manancial grande para esse fim. Agradeço a vocês mais uma vez pelo convite, agradeço pela paciência de nos ouvir. E na minha forma mineira, que muitos aqui conhecem, Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho e que vocês tenham sempre uma oportunidade constante de se melhorarem, ter uma vida sempre aberta para ser vivida e vivam essa vida de vocês que é a melhor que vocês têm. Que Deus nos abençoe a todos.